Finalmente saiu o capítulo 28 de Boruto 2 Blue Vortex, que foi nomeado como o novo poder. Esse capítulo promete muito. Para quem não viu o capítulo anterior, o Mamushi estava prestes a invadir a Vila da Folha, e o Boruto tinha entregado a sua espada para Sumire para ela reformar. Então chega de delongas e vamos começar porque este capítulo está muito bom. O capítulo começa com Inojin treinando para dominar sua nova técnica. Enquanto ele está treinando, o Boruto e o Kashin Koji estão supervisionando seu treinamento. O Kashin Koji fala que a sua técnica já está quase se formando. O Boruto então comenta que isso é um grande feito e que ele não esperava que o Inojin conseguisse dominar essa técnica em um único dia. O Inojin já mete o louco e fala que vai ser bem sincero com o Boruto. Ele diz que só está ali pela Vila da Folha e pela Himawari e que isso não significa que ele o perdoou ou que ele tenha o aceitado como um aliado. O Boruto faz o sinal do Hiraishin e fala que ele também não o aceitou como nada e que se ele fizer a Himawari chorar sequer uma vez, ele iria raspar o cabelinho ridículo dele. O Inojin já olha em choque sem entender nada. O Boruto já usa o Hiraishin e some dali. O Inojin se pergunta por que o Boruto disse isso, já que foi ele que ferrou com a família Uzumaki inteira. O Kashin Koji só olha de canto e permanece em silêncio. A cena já corta e já vemos o interrogatório que está acontecendo em Konoha. Se você não viu os últimos capítulos, o senhor feudal do País do Fogo mandou o seu representante para investigar a Vila da Folha, porque lá está acontecendo várias paradas esquisitas, como por exemplo, eles capturaram Boruto e depois deixaram ele escapar, e também teve aquele acontecimento lá no País do Vento, entre outras coisas. Por esse motivo está acontecendo esse interrogatório. O Konohamaru é liberado, e agora o Mitsuki que vai ser interrogado. O Sai já olha desconfiado e pergunta ao time sensorial se o Konohamaru teve alguma ligação telepaticamente nos últimos minutos. O time sensorial responde que não, e que a última comunicação que ele teve foi na noite passada. Então galera, isso mostra que o Sai está desconfiado que está rolando algo. Após isso, o representante do senhor feudal já começa o interrogatório com o Mitsuki. Ele já fala que na ocasião em que o Boruto escapou, quem estava mais próximo ao Boruto era o Mitsuki, e por esse motivo ele tinha algumas perguntas para ele. A cena já corta e vemos o Boruto segurando a sua espada que foi modificada. A Sumire fala que ela processou a lâmina do material original e modificou o formato dela para aumentar a resistência e o corte. O Boruto dá uma olhada mais de perto e fala que a única coisa que continua a mesma é a guarda-mão, porque o resto foi totalmente renovado. A Sumire fala que quanto ao jutsu do estilo Uchiha Hagoromo, uma vez que o Boruto segura a espada, o jutsu já é ativado e que a própria espada continuará mantendo o jutsu de forma automática. O Boruto então já ativa o jutsu da espada para testar. Nesse momento ele sente algo estranho e pergunta para Sumire se a espada está sugando o seu chakra. Sumire responde que sim, e com isso ele não vai precisar se concentrar em manter o jutsu ativo, porque a partir do momento em que o jutsu do estilo Uchiha Hagoromo for ativado, a espada vai sugar um pouco de chakra e assim o jutsu continuará ativo. E com isso o Boruto não vai mais precisar ficar ativando o jutsu a todo momento durante a batalha. O Boruto olha e fala que ficou muito maneiro. A Sumire fala para ele tomar cuidado, porque caso outra pessoa além dele e do Sasuke encoste na espada, essa pessoa terá o seu chakra drenado rapidamente. Ela diz que isso é uma medida de segurança para caso o inimigo queira roubar a espada. E detalhe, ela fala que o chakra dela também está cadastrado na espada para caso necessite de uma nova manutenção. O Boruto guarda a espada e parece ter gostado do trabalho que a Sumire fez. Ela então complementa falando que essa espada tem um certo material incorporado a ela. A cena corta para a sala dos Hokages e temos aqui o Shikamaru e o Shikadai. O Shikamaru fala tudo o que está acontecendo para ele. O Shikamaru fala que em breve haverá um ataque surpresa de um Shinju humanoide e que ele pretende executar um plano baseado nas informações que ele acabou de contar para ele. O Shikadai pergunta se isso queria dizer que ele estava se aliando ao Boruto. Ele já fica com muita raiva e pergunta se o Shikamaru já se esqueceu que o Boruto é um criminoso que assassinou o 7º Hokage e pergunta se ele acha mesmo que ele vai continuar sendo Hokage desse jeito. O Shikamaru responde que desde que ele assumiu o posto de Hokage, ele jurou para ele mesmo que não iria abandonar suas convicções, custe o que custar, assim como Naruto sempre fez, e que para proteger a Vila da Folha ele irá seguir com as suas convicções, e que para derrotar o inimigo a ajuda do Boruto é indispensável. Ele fala pro Shikadai que se isso o incomoda tanto assim, ele não precisa entrar nessa operação e que isso não é uma ordem. O Shikadai fala que está tudo bem, mas ele precisa fazer um favor a ele. O Shikadai pede para que o Shikamaru dê a ordem para ele fazer essa missão. Ele pergunta se a Himawari também estará nessa missão. Ele fala que a Himawari é igual a Sarada, ela quer ser alguém que possa ajudar o Boruto e que ela é uma idiota. Galera, ele fala isso porque ele queria que a Himawari quisesse vingança pelo que ele acha que o Boruto fez com a família dela. Ele fala que se ele receber uma ordem vinda do Hokage, ele pode deixar qualquer sentimento pessoal em relação ao Boruto e apenas arriscar sua vida pela missão.
A cena já corta para o esconderijo do Kashin Koji, onde está ele e o Inojin. O Inojin fala para ele que já que ele sabe de todas as coisas, porque ele não conta tudo com os mínimos detalhes ao invés de contar pequenas partes. O Kashin Koji pergunta a ele se na invasão do Jura à Vila da Folha, se ele soubesse que ele iria morrer, ele teria enfrentado o Jura para tentar salvar a Himawari. O Inojin só olha de canto e permanece em silêncio. O Kashin Koji fala que se ele já soubesse, talvez ele teria hesitado e que as pernas dele poderiam ficar travadas e talvez não conseguisse se mover. E se ele não morresse naquela hora, o resultado da Himawari nunca teria despertado aquele poder. Ele fala também que o futuro que ele vê, só do fato dele contar pra alguém já sofre mudança, por menores que sejam. Nesse momento ele lembra da Sarada e fala que quanto mais ideal for o desenrolar de um futuro que está vindo, é melhor que menos pessoas saibam sobre ele, porque mesmo que ele conte nas melhores das intenções, isso pode se tornar um gatilho para que o futuro desenrole numa direção diferente. O Inojin só olha e parece compreender e fala que de fato, não contar muito sobre isso e só deixar as coisas fluírem, tudo irá se encaminhar para um mundo bom. O Kashin Koji fala que se a escolha feita foi certa ou errada, eles só saberão quando eles verem o resultado. Ele termina dizendo que acredita que já passou todas as informações necessárias e que só resta deixar nas mãos do Shikamaru e do Boruto. Após essa fala, é mostrado ninguém menos do que a Ida selada, e na página seguinte vemos a Himawari morta. E bom galera, esse é um dos futuros que o Kashin Koji viu, e nesse futuro possivelmente o Daemon foi solado ou pelo Mamushi ou pelo Jura. E detalhe, a Himawari não foi absorvida, ela foi realmente de arrasta pra cima. Então isso significa que não foi o Jura que fez isso, porque se fosse o Jura, ela estaria selada na árvore, assim como ele já tentou fazer nos capítulos anteriores, que se eu não me engano foi no capítulo 12. E na página seguinte o Kashin Koji fala que eles têm que tentar mudar o futuro em que a Himawari e a Eida morrem. A cena já corta para a sala dos Hokages e vemos o Shikamaru. Ele faz uma comunicação não oficial com uma galera. E notem que essa comunicação está sendo transmitida em vários locais diferentes, até mesmo o Mitsuki e também o Kawaki e o Boruto, que ainda tá com a Sumire. O Shikamaru fala que todos que estão ouvindo a voz dele estão participando de uma missão. Ele fala que houve dois critérios principais para essa seleção. O primeiro é que enquanto essa batalha durar, eles não serão inimigos do Boruto. E já vemos o Kawaki olhando de canto. O Shikamaru fala também que todos devem dar suporte ao Boruto. Ele fala que a segunda coisa é que esta comunicação está sendo feita de uma linha dedicada pelo círculo de transmissão do novo jutsu do Inojin. Então galera, finalmente vamos poder ver como funciona de fato esse novo jutsu do Inojin, e logo de cara já dá pra notar que o jutsu é muito maneiro e bem útil. Vemos na sala do Shikamaru simplesmente um sapo do Kashin Koji transmitindo essas cenas como se fosse um projetor. O Shikamaru fala que o inimigo que eles irão enfrentar é um humanoide chamado Mamushi e que ele é um monstro capaz de se dividir. Além disso, ele consegue apagar o seu chakra e que a rede de detecção da Vila da Folha não é capaz de detectar ele. É por isso que eles precisam do novo jutsu do Inojin. O Inojin fala que quanto ao jutsu, eles podem se comunicar numa longa distância e que esta habilidade é igual ao jutsu de transmissão de mente. A única diferença é que cada pessoa conectada pela transmissão funciona como um receptáculo que é capaz de detectar vibrações nos corpos ao seu redor. Vemos o exemplo aqui com o Boruto e a Sumire. Ele explica que cada vibração emitida por cada objeto possui frequências diferentes entre si, e que a ideia é identificar a frequência das vibrações para localizar os Mamushis. A Himawari pergunta o que isso queria dizer. O Shikamaru responde que eles não precisam pensar muito nisso, porque ele e o Inojin vão identificar a quantidade e a localização dos inimigos e vão contar para eles. O Shikamaru fala também que o número de pessoas que podem se comunicar simultaneamente pelo círculo de transmissão não é tão grande, e foi por esse motivo que ele escolheu os membros atuais. O Shikadai já olha em choque e pergunta quando foi que o Inojin dominou um jutsu desse. De repente o Inojin sente algo e vemos simplesmente um Shinju no meio da cidade de Konoha. Ele já pergunta aos civis se eles conhecem alguma mulher chamada Eida e onde ela está. O Inojin em choque já avisa para o Shikamaru que o Mamushi está na vila. O Shikamaru fala para ele se acalmar e se concentrar no jutsu. Ele já vê na sua tela e fala que há 8 deles e passa a localização onde eles estão. O Kashin Koji fala para o Boruto que o símbolo mais próximo é o do buraco da fechadura. O Boruto já faz o sinal do Hiraishin e aparece na Vila da Folha. A Eida fala que isso é nojento demais e que ela sente até náusea. O Daemon fala para ela não se preocupar, porque ele não vai deixar que ninguém encoste um dedo nela. A Sarada fala que ela irá para lá imediatamente, mas o Shikamaru fala para ela esperar, porque os Mamushis que se dividiram se espalharam por uma área
ampla. Ele diz que o time 7 deve aguardar ordens no setor norte da vila. Ele fala também que o time 10 deve ficar na parte leste do setor. Ele pergunta ao Mitsuki como está a situação dele. O Mitsuki responde que, pelo que parece, eles não vão liberar ele tão cedo. Ele pergunta se deve sair à força. O Shikamaru responde que não, porque ele não quer provocar esses caras ainda mais. O Shikamaru fala que o alvo do Mamushi é a Eida e que, em último caso, eles devem estar todos preparados para se mover para o setor onde a Eida está, e que o Boruto usará o Hiraishin para ir a todos os pontos e o Kawaki dará apoio a ele. Aí a cena já volta para os Mamushis, onde um deles, que parece ser o original, fala que eles podem matar à vontade, mas nada de destruir as construções para eles não levarem bronca do Jura. Enquanto o Mamushi estava conversando com as pessoas da vila, o Boruto surge, surpreendentemente, cortando a cabeça de um dos humanoides em 3 partes. Os Mamushis que estavam na sacada já olham em choque e o Boruto, cheio de marra, fala para o pessoal que está ali que se eles não quiserem morrer é para eles sumirem imediatamente. O Mamushi que estava na varanda já se multiplica e 2 deles já pulam no Boruto. O Boruto já segura um deles com a espada e já passa a espada nele. Detalhe, galera, o Boruto está mirando nos 2 olhos, porque para destruir os clones por completo eles têm que ser atingidos por um golpe nos 2 olhos. Então já chega outro pelas costas do Boruto, mas ele consegue se esquivar, mas com isso ele cai no chão. Um dos clones já lança um jutsu do estilo fogo na direção do Boruto. Um dos Mamushis já chama o que lançou o fogo de idiota e pergunta se ele está querendo queimar as construções. Então finalmente o Boruto ativa o karma e absorve o jutsu. O Boruto fala que realmente ele não consegue se acostumar com essa sensação desconfortável toda vez que ele tem que absorver alguma coisa. E assim termina o capítulo 28 de Boruto 2 Blue Vortex. Bom galera, agora é só esperar o capítulo 29, que provavelmente só será lançado dia 20 de dezembro.